Prezados vereadores, vereadoras, público que nos assiste, inicialmente eu quero novamente agradecer as pessoas de qual tenho visitado durante a semana em alguns bairros do município e agradecer também as pessoas que têm me mandado sugestões de projetos e também solicitações de demandas nos bairros. E aqui, por exemplo, uma sugestão do Dauro Guindani, que cobra de nós políticos e principalmente que o prefeito cumpra as promessas de campanha, no qual já aprovamos, inclusive nesta casa, o plano de mobilidade urbana, que contempla, nesse plano de mobilidade urbana, uma ciclovia com pista de caminhada às margens da ferrovia, que cruza todo o nosso, do São Roque até o Botafogo, praticamente, até o Santo Antão, praticamente. Então, ali é uma grande ideia também, e a sugestão é que se tenha uma ciclovia humanizada, com barzinhos, pontos que poderiam se tornar pontos turísticos. Haja vista que praticamente não há muitos morros, declives e aclives para os nossos ciclistas e também para as pessoas que gostariam de fazer caminhadas. Vamos deixar de lado a perimetral que foi prometida e começar pelo menos com uma ciclovia. Pelo menos com uma ciclovia às margens, e se sabe que isso há uma concessão pública da ALL, mas nós estaremos trabalhando essas questões junto ao governo federal também, vendo das possibilidades da intervenção do município nestes locais. Acabei de receber a ligação lá do Pilisque de São Roque, relatando que há 3 buracos, e aí aproveitar que temos o secretário adjunto de obras, há 3 buracos enormes na Avenida São Roque, e o morador lá acabou de nos ligar pedindo para que chamemos a atenção e que os concertos comecem a acontecer também lá em São Roque, na avenida principalmente, próximo ao Apolo de São Roque. Ainda, atendendo os pedidos dos moradores também, estive no bairro Licor Sul, mais precisamente na rua Avelino Foreste, onde nós vemos o limo, e segundo relatos dos moradores, é mais de ano que o limo corre a céu aberto, que o esgoto, já presenciado que vem de uma caixa de umas casas a nível acima da rua, está correndo a céu aberto. E quando chove, fica muito intenso e acaba invadindo até algumas casas do lado de baixo da rua. Rua Avelino Foreste. Pedimos à prefeitura que tenha consciência que esses moradores, e principalmente com a questão do mosquito, da dengue e outras questões mais, de saúde pública até, vejam essa situação o quanto antes. Quero fazer também a divulgação aqui de pedidos de providência, embora não sejam lidos, somente essa semana fiz vários pedidos de providências, principalmente em vários bairros, como por exemplo Progresso, Aparecida, Licor Sul, São Roque, Jardim Glória, loteamento Vista Alegre, Cidade Alta, bairro Planalto, Municipal e Borgo. Nós temos, por exemplo, e que vai passar aqui um pedido de informação a respeito de situações que têm chegado ao nosso conhecimento de pessoas que com carros, muitas vezes particulares, ou com caminhonetes, estão entregando carne clandestina em casas, nos bairros aqui de nossa cidade. Estão entregando carne clandestina em comércios. E aí nós estamos pedindo ao prefeito como está essa fiscalização, pois nós queremos que não aconteça como em outros municípios, aí, principalmente o litoral, que vemos apreensões de produtos que não estão, muitas vezes, inspecionados e não tem nota fiscal e não tem procedência disso, pois é um risco para a comunidade. Então, queremos que o prefeito nos informe como estão essas fiscalizações, principalmente no que se trata de carnes clandestinas entrando no município. Por exemplo, também lá no bairro Aparecida, nós temos problemas lá no parquinho, próximo à creche, com canos, com falta de segurança para as crianças lá. Um guarda no cemitério municipal também, há pessoas nos cobrando quando que o prefeito vai botar um guarda lá, que há muitos vândalos, há problemas sérios lá no cemitério. Acúmulo de água parada próximo
a linha Alcântara lá e já encaminhamos ao setor de endemias também para ver se há, por exemplo, risco com a questão das endemias aí do mosquito da dengue. Abrigo de ônibus na rua Lucindo Lorenzoni. Redutor de velocidade, próximo aqui a Dom José Baré, aqui onde foi recém-asfaltado. Falava com o vigilante que fica ali toda noite. Há muitos carros que vêm em alta velocidade ali e, por vezes, já quase ocorreram acidentes, e já ocorreram acidentes, por vezes, poderiam ter sido até trágicos, até porque há uma curva muito fechada e as pessoas abusam da velocidade. Então, são dezenas, eu diria, de pedidos de providências que foram feitos essa semana. Também no passeio público lá do Dair, nós queremos saber se a prefeitura notificou o Dair que não tem a calçada lá, num trecho de frente ao Dair, lá falta a calçada pública. A prefeitura tem que notificar. O mesmo acontece na rua Presidente Costa e Silva. Acredito que seja o SESI, o proprietário, mas não temos a calçada lá e as pessoas estão reclamando que querem caminhar por esses locais. E também na rua Concerto de Buracos, Nivelamento e Calçamento, na rua Rosa Peron Franzoloso, no bairro Borgo. São alguns dos pedidos que fizemos essa semana. Além do mais, eu quero trazer aqui uma matéria, agora falando um pouco do nosso prefeito municipal e das questões das vagas de creche. Temos uma matéria aqui do dia 18 de setembro de 2012, onde, no jornal Gazeta, se identificava 300 crianças menores de 5 anos esperando por vagas de creche. E aí era no ano eleitoral, e aqui tem um recorte e cobre, onde tinha as propostas do senhor Guilherme Pazin, que foi o vencedor das eleições, e que afirmou, antes de ser eleito, a seguinte frase: no nosso governo, nenhuma família que necessite de atenção para seus filhos ficará desamparada. Senhoras e senhores, nós temos cerca de 1.000 crianças, de 1.000 famílias, praticamente, esperando por vagas de creche. E aí, o prefeito dizia que ninguém ficaria desamparado. A mesma coisa, o prefeito dizia que saúde era a prioridade de Pazin, em quarta-feira, 12 de setembro de 2012, Jornal Semanário. Enfatizou que seu plano de governo que tem ações na saúde, segurança, na educação. Ora, a saúde, nós vemos greve dos médicos, nós vemos falta de médicos em postos, unidades de saúde ainda fechadas, dificuldades nos exames. Há pouco recebi as informações que cerca de metade das cirurgias eletivas contratadas foram feitas. Um contrato de 120 cirurgias eletivas, foram feitas somente 45. Esse é o governo Pazin, onde a saúde era a prioridade. Nós temos mais de milhares de pessoas, cerca de 3.000 pessoas na fila de cirurgias e atendimentos oftalmológicos. Perdemos o centro de referência oftalmológico em Bento Gonçalves. E aí, por aí vai. E quando falamos em saúde, senhoras e senhores, e que falava que estamos fazendo uma investigação muito forte na questão da Fundação Araucária, temos aqui alguns documentos já, e aos poucos nós vamos tornando público. Aquele que falei das assinaturas lá em 2012, da comissão de licitações, 2 pessoas apenas assinaram. E o atual governo endossou e reeditou e aditivou com pareceres da Procuradoria Geral Jurídica do município, como se tudo estivesse certo. Prorrogou por várias vezes. E alguns dados interessantes que nós temos que trazer aqui, por exemplo, a questão da Fundação Araucária. Pegamos um exemplo que eu e um funcionário efetivo do município estávamos averiguando. Um médico que prestava serviço na empresa descreveu que fornece nota fiscal aproximadamente R$12.000. Quando conferimos o valor pago pela Fundação Araucária no setor financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, foi verificado que o valor era mais de 22. Ora, se a Fundação cobra uma taxa administrativa de 19, como é que podemos admitir um gasto excessivo? E outra, nós temos que ter acesso às notas fiscais da Fundação Araucária para fazer a verdadeira apuração. Até porque eu não conheço a quarteirização da saúde.
Porque se há terceirização para uma fundação, ela, depois de contratar outros médicos para prestar serviço, está quarteirizando o serviço e cobra os encargos sociais do município e paga como pessoa jurídica. E nós temos uma série de documentos aqui, que estamos trabalhando em conjunto também, passando ao Ministério Público Federal, inclusive, todas essas investigações que estamos fazendo desses recursos, que muitas vezes, senhoras e senhores, são recursos que vêm também do governo federal, do governo estadual e do municipal. Teremos muito pano para manga ainda nessa questão de fundações no nosso município. Por hoje seria isso.